Glória a Jesus. A paz do Senhor, meus amados irmãos, que Deus abençoe a todos vocês. Tenho saúde, a sua irmã missionária Maria Helena. Meus irmãos, eu quero trazer neste momento uma reflexão. Louvado seja Deus. As 7 cartas às igrejas da Ásia. Meus irmãos, nós sabemos que estas cartas às igrejas da Ásia, elas estão refletindo em nossos dias. O que aconteceu naquele tempo das igrejas da Ásia também está acontecendo em nossos dias. E por isso eu quero trazer essa reflexão, trazer a revelação de muitas coisas que estão acontecendo também em nossos dias, meus amados irmãos. Aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 2, e no versículo 3 ou 4, né? Eu vou estar lendo somente os versículos que eu vou estar trazendo a reflexão, né? Para não tomar muito tempo, eu quero ler aqui no capítulo 2 e do versículo 4, né? Que nos diz assim: Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Louvado seja Deus. Então, o nosso Deus, ele estava falando aquela igreja de Éfeso, né? Que eles deixaram a sua primeira caridade. Eles não estavam mais na sua primeira caridade, no seu primeiro amor. O seu primeiro amor por Deus, pela obra do Senhor, né? Já tinha acabado o primeiro amor. Aquelas obras que eles estavam fazendo no seu primeiro amor já não faziam mais. Então, meus irmãos, nós sabemos que não é somente ter doutrina, somente a doutrina na nossa vida, mas também temos que ter o nosso amor para com as coisas de Deus. Nós temos que amar também a obra do Senhor, amar fazer a obra de Deus, ter amor pela obra, ter amor pelo nosso próximo, ajudar, fazer a obra social. Porque somente a doutrina não basta. Então nós sabemos que isso é um conjunto de coisas. A palavra de Deus, ela sempre nos traz um conjunto de coisas para nós observarmos e praticarmos. É preciso ter amor profundo por Deus e pela sua palavra, e ter prazer em pregar a verdade, fazer boas obras e ajudar o seu próximo também. Então, a obra de Deus é assim, ela é um conjunto de muitas coisas boas para que nós venhamos a praticar. Mas eles ainda, o Senhor ainda, tinha alguma coisa que Deus estava se agradando neles. Eles não toleravam os falsos profetas, eles não toleravam os falsos que estavam dentro da igreja. Eles colocavam em prova aqueles que estavam em falsidade dentro da igreja, né? E hoje nós temos visto que não existe mais punição dentro das igrejas. Como sempre eu tenho falado nas pregações que eu tenho feito, não existe mais punição dentro da igreja. Como eu já falei em uma pregação no YouTube, que Satanás, ele desviava as pessoas, levava as pessoas para o mundo em tempos passados. Hoje não precisa mais o inimigo desviar as pessoas e levá-las para o mundo, porque o mundo já está dentro da igreja. As pessoas já estão no mundo dentro da igreja, as pessoas já estão desviadas dentro da igreja. Estão na igreja fazendo a obra de Deus, mas estão também lá fora, né? Eles estão na igreja, mas também estão no mundo. Eles estão com um pé na igreja e outro pé no mundo, né? E muitas das vezes eles não são disciplinados, eles não são punidos por causa da posição social, por causa do dinheiro, por causa da fama, né?
por causa até mesmo das amizades, eles não têm sido punidos. Então eles ficam ali dentro, fazendo a obra de Deus de qualquer maneira. E Deus, ele estava agradado com estas obras que a igreja de Éfeso estava fazendo. Eles não toleravam mais os falsos que estavam ali dentro da igreja, né? Eles colocavam eles à prova e eles achavam aquelas pessoas mentirosas, porque aquelas pessoas estavam ali enganando. Eles estavam até usando de heresias dentro da igreja, usando heresias. Eu escutei ontem, né? Eu estava escutando aí uma certa denominação, uma certa seita, que na verdade não é igreja. Meus amados irmãos, a gente sabe que seita é toda aquela igreja que ela não apresenta somente a Bíblia, ela apresenta um livro, ela apresenta alguma coisa, alguma literatura de alguém que foi líder, né? Que foi o presidente dessa igreja, o fundador, o líder. Então as pessoas ali, os obreiros, os pastores, eles usam aquele livro. O guia deles é aquele livro, ao invés de ser a palavra de Deus. Então, tudo aquilo que aquele líder ou aquele presidente deixou naquele livro é aquilo que eles pregam. Eles não procuram saber dentro da Bíblia Sagrada se está certo aquelas palavras daquele líder. E eles ficam usando de heresias, né, dentro da igreja, e todos eles pregam a mesma coisa, porque eles pregam aquilo que o líder deles deixou pelo livro que ficou. E eu estava escutando uma certa seita, né? Uma certa seita que eles pregam o livro que o líder deles deixou, falando que aquela história ali do livro de Gênesis, aonde Eva comeu o fruto. Então eles dizem que quando a Eva comeu o fruto, ela não comeu o fruto da árvore, que o fruto da árvore, a árvore era o próprio Satanás em forma de um homem, e o fruto era o sexo, que Eva, ela acabou fazendo o sexo com aquele espírito maligno ali, com aquele demônio, e dali saiu Caim. Completamente errado, porque a Bíblia não fala nada disso aí. Até porque a palavra de Deus fala, né, que Eva, ela não percebeu que estava nua, somente depois que ela comeu o fruto da árvore, né, da ciência, que como diz ali, o fruto da árvore da ciência, né, quando ela comeu aquele fruto, que ela viu que estava nua. Então, meus irmãos, são heresias, são muitas heresias. E hoje a gente tem visto nas igrejas muitas e muitas heresias, pessoas pregando aquilo que não está na palavra. Mas aqui no livro de Apocalipse também diz, né? Lá no final, se não me falha a memória, Apocalipse capítulo 22, nos fala, né? Que ai daquele que acrescentar, ou tirar ou acrescentar um tio da palavra de Deus. O Senhor também tirará a sua parte do livro da vida. Então, meus irmãos, é muita heresia nas igrejas. As pessoas pregam aquilo que não é real, não é verdadeiro. E nós temos que pregar a palavra de Deus como ela é. Se no jardim está escrito o fruto, a árvore, e o fruto da árvore, então vamos acreditar que era a árvore e o fruto. Como que Deus iria falar em fruto, sendo que seria um sexo? Né? Então, de maneira alguma, Deus jamais iria falar aquilo que não é. Deus deixou escrito aquilo que realmente é. Se é o fruto da árvore, é o fruto da árvore. Se a árvore é a árvore, não é um homem em forma de árvore. Né? Louvado seja Deus, ou uma árvore em forma de homem. Então, meus irmãos, é muita heresia. E aqui nós vimos que na igreja de Éfeso, Deus, ele estava agradado, Jesus estava agradado com aqueles irmãos que não toleravam esses profetas aí, heréticos, né, que ficavam pregando heresia. Hoje a gente vê que há uma tolerância dessas pessoas aí que ficam pregando heresias dentro da igreja. Uma certa vez, né, eu repreendi um jovem, eu repreendi esse jovem, eu falei para esse jovem, expliquei, né, a esse jovem, na verdade, que ele vivia pregando, né, que os anjos, eles tinham relações sexuais com as mulheres, filhas dos homens, como está escrito, se não me falha a memória também no Antigo Testamento, eu não lembro bem onde está escrito, que parece que no livro de Gênesis também,
aonde está escrito ali da descendência, né? A descendência de Caim, se não me falha a memória ali, que tinha gigantes sobre a terra. E aquele jovem pregava que as filhos de Deus viam que as filhas dos homens eram delas e aí coabitavam com elas, tiveram filhos com ela. E esse jovem pregava muito que esses homens, ao qual eram gigantes, esses homens aí que eram descendência de Caim, se não me falha a memória, eu não lembro bem ali, ele dizia que eram anjos caídos, anjos que tinham vindo lá do inferno, anjos caídos, que tinham coabitado com as mulheres, filhas dos homens. E não é verdade. A Bíblia não fala isso aí. E hoje a gente tem visto também muitas pessoas também pregando sobre isso aí. E isso aí é uma heresia, meus amados irmãos. Então muitas pessoas estão pregando heresias dentro da casa de Deus. E nós temos que ter muito cuidado, porque isso aí não é agradável aos olhos de Deus. Mas o Senhor, ele também não estava agradado com aquela igreja, com a igreja de Éfeso, porque eles tinham deixado o seu primeiro amor. Eles não estavam mais vivendo no seu primeiro amor. Agora nós vamos estar lendo também a segunda carta à igreja de Esmirna, né? Vamos ler aqui a segunda carta à igreja de Esmirna. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Eu sei as tuas obras em tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeu e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Louvado seja Deus. Aqui nós vimos que a igreja de Esmirna, né? O Senhor não achou erros na igreja de Esmirna. Era uma igreja muito abençoada, uma igreja que ela era pobre financeiramente, mas ela era rica para com Deus. Ela era rica em obediência, ela era rica em obras, né? Apesar dela ser pobre financeiramente, ela era rica para com Deus e rica espiritualmente. Uma obra aprovada por Deus. Porque, meus irmãos, a obra aprovada por Deus não é aquela obra que cresce. Hoje eu tenho visto também muitos fundando o ministério e a obra cresce numa rapidez. Aí, rapidinho, eles já têm a parte financeira da igreja muito boa, já conseguem preletores para pregar, já conseguem isso, conseguem aquilo, fazem eventos, é aquele movimento na igreja. Mas não tem nada de santificação. Eles colocam gaúchos em cima do altar, eles convidam pregadores que não sabem nem de onde saiu esses pregadores, preletores que não sabem nem a vida desses preletores, como é que vive, e eles estão lá levando, porque toda semana, todo dia é uma festa, todo dia é um evento especial. E ali, eu não sei de onde é que eles tiram tantos pregadores para pregar nesses eventos especiais. E aí a igreja superlota, o povo vem, é aquele movimento, mas não tem nada de santificação, nada de obediência. Então, meus irmãos, a obra de Deus, ela não começa rápido, correndo. A obra de Deus, ela começa com luta. A obra que é aprovada por Deus, ela começa com luta. Ela começa na provação. Eu lembro-me que o missionário Davi Miranda sempre falava que quando ele começou na Igreja Pentecostal Deus é Amor, começou somente ele, a sua mãe e a sua esposa. E a obra, ela durou muitos anos ainda na luta financeira, na provação, né? Porque eu li a biografia do missionário, eu tinha a biografia do missionário e eu li toda essa biografia, ele contando as lutas financeiras que a igreja passou. E hoje a gente vê que é uma igreja que expandiu, apesar de não ter guardado a doutrina, mas isso aí é assunto para outro dia, né? Mas foi uma igreja que no tempo do missionário Davi Miranda foi uma igreja muito abençoada, o Senhor abençoou muito esse ministério, né? E uma igreja que se expandiu em vários países e nações.
Então, meus irmãos, a obra de Deus, ela não começa na bênção. A obra de Deus, ela começa na luta. Aquela que é verdadeiramente aprovada pelo Senhor, ela começa na luta. Louvado seja Deus. Então, nós vimos que a sinagoga de Satanás, que eles estavam passando luta lá, né, com a sinagoga de Satanás. E nós podemos ver que era no tempo, que a sinagoga de Satanás era naqueles tempos romanos, né? Onde o Império Romano reinava ali, né? Havia muita idolatria no Império Romano. Mas se nós trouxer para os nossos dias, nós vamos ver que muitos, eles têm inveja daquelas igrejas. Nos nossos dias de hoje, nós trazendo para os dias de hoje, a gente vê que muitas igrejas que não têm doutrina, que não têm santificação, que não vivem a santificação, elas têm inveja daqueles que pregam a verdade, daqueles que vivem a verdade. Então o que eles fazem? Eles querem judiar com os servos de Deus, eles querem caluniar os servos de Deus, caluniar as servas do Senhor, colocar defeito na igreja, colocar defeito no ministério. Por quê? Porque eles têm inveja. Eles têm inveja. Então são como sinagogas de Satanás. Estão ali na igreja deles, ali vivendo uma vida completamente fora da palavra. Mas quando eles veem o servo, a serva de Deus, eles querem oprimir aqueles que verdadeiramente pregam a verdade. Como nós vimos aqui, né? Louvado seja Deus. Vamos estar lendo aqui. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que has de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, meus irmãos, os servos de Deus, os fiéis a Deus, eles são perseguidos, não somente por aqueles que estão lá fora, mas até mesmo por aqueles ministérios e igrejas que não guardam a doutrina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Muitos até dizem, mas isso é costume de homem, isso aí é costume de homens, dizendo que a doutrina do Senhor é costume de homens. Louvado seja Deus. Eu quero ler também a terceira carta à igreja de Pérgamo. Louvado seja Deus. Nos diz assim: eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Louvado seja Deus. Aí está, meus amados irmãos, aquele povo, né, que estava na igreja de Pérgamo, era um povo que, louvado seja Deus, estavam no meio de um povo rebelde, da sinagoga de Satanás. E o Senhor falou: eu sei as tuas obras, que onde habita é onde está o trono de Satanás. Porque nós vimos que naquela época existia o império, né? Os impérios que muitas vezes dominavam, até mesmo as religiões dominavam o povo de Deus. Louvado seja Deus, querendo impedir o ministério, o evangelho de nosso Senhor e Salvador. Reteis o meu nome e não negaste a minha fé. A igreja vivia no meio de um povo pagão e rebelde, mas não negava a sua fé na presença de Deus. Então eles tinham aquela fé viva, aquela fé verdadeira. Eles não negavam a sua fé. Louvado seja Deus. Mas o Senhor estava desagradado com eles. Porém o Senhor tinha um desagrado com aquele povo por motivo
que ali havia pessoas, meus irmãos, que traziam a doutrina de Balaão, o amor ao dinheiro, a ganância, e até distorciam a palavra de Deus. Balaão fazia isso. Deus falava para Balaão que Balaão não amaldiçoasse o povo de Deus. Balaão, ele tentava abrir a boca para amaldiçoar o povo de Deus. Mas Deus retinha, Deus não permitia que Balaão amaldiçoasse o povo de Deus. Mas o coração de Balaão era conhecido por Deus. Deus conhecia o coração de Balaão e sabia que Balaão não tinha um coração sincero. Balaão estava preocupado com o dinheiro, com a ganância, com o dinheiro que tinha sido oferecido por Balaque. E hoje nós temos visto, meus irmãos, pessoas que eles têm a doutrina de Balaão nas suas vidas, né? Louvado seja Deus. Eles seguem a doutrina de Balaão, porque eles estão preocupados com o dinheiro. E se possível for, eles vão distorcer a palavra de Deus. Se possível for, através da teologia, eles vão distorcer a palavra do Senhor para poder angariar fundos, angariar dinheiro, né? Por amor à ganância, por amor ao dinheiro, distorcendo a palavra de Deus. É o que muitos estão fazendo hoje. Muitos estão distorcendo a palavra de Deus. Estão criando dentro da igreja coisas que vai chamar o povo. Estão criando dentro da igreja teatros, distração para a mocidade, dizendo que a mocidade ela tem que ter uma distração, tem que atualizar para os dias de hoje, para que a mocidade não se perca. Mas não precisa, por quê? Porque o Espírito Santo de Deus é que atrai a mocidade. É o Espírito Santo de Deus é que atrai o jovem. O jovem não precisa de distração dentro da igreja. O jovem não precisa de ser atraído pelas coisas do mundo que trazem para dentro da igreja para atrair a mocidade. Não precisa. Né? Porque o Espírito Santo de Deus ele que convence o pecador do seu pecado. Louvado seja Deus. Então essas doutrinas, meus amados irmãos, doutrinas de Balaão têm entrado dentro das igrejas. E muitos, hoje nós temos visto muita coisa acontecendo dentro das igrejas. Porque muitos estão preocupados não com a doutrina, não com a santificação, não em preparar o povo para morar no céu com o Senhor. Eles estão preocupados com o dinheiro do povo. Eles estão preocupados com encher a igreja, para que a igreja seja cheia, para que eles possam ter dinheiro. Hoje nós temos visto que a igreja, muitas igrejas, não todas, não vamos generalizar, tem igrejas que guardam a doutrina, tem igrejas abençoadas, mas tem outras, meus amados irmãos, que tem entrado o mundo dentro da igreja, tem entrado tantas coisas que tem desagradado aos olhos de Deus. Então nós vimos que a doutrina de Balaão, ela tem entrado nas igrejas. E muitos estão aí torcendo a palavra de Deus, para que possam granjear fundos, granjear dinheiro, granjear até mesmo fama, né? Louvado seja Deus, através das suas mentiras, das suas heresias. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, a palavra de Deus, ela é muito séria. Nós temos que ter muito cuidado, né? Porque hoje nós temos vendo muitos ministérios por aí sendo abertos. E às vezes você vê aquela igreja, aquele ministério, você olha, parece ser um ministério de Deus. Tem doutrina, as irmãs andam na doutrina, tudo direitinho. Mas dentro da igreja, ou por trás dos bastidores, lá ocultamente, eles estão distorcendo algumas coisas da palavra de Deus. E por isso o inimigo tem entrado nessas igrejas. E muitas igrejas de doutrina estão pervertidas na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós vamos também ler a carta à igreja de Tiatira. Louvado seja Deus. Eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência,
e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Olha só, viu? Eu conheço, o Senhor conhece, né? O Senhor conhece o coração do ser humano. Não adianta nós querer enganar, meus irmãos, com falsas doutrinas, com falsas pregações, ou mostrar aquilo que nós não somos, né? Vivermos de aparência. Muitos estão vivendo de aparência. Conheço as tuas obras, tua caridade, teu serviço e a tua fé e a tua paciência. E que as tuas obras são maiores que as primeiras. Olha, as obras deles eram maiores que as primeiras. Eles tinham paciência, eles estavam fazendo muito bonito. Mas olha só o que Deus reprovou. Mas porém tenho contra ti o tolerares Jezabel, mulher que se diz profetiza, a enganar o meu povo, que se prostituem e comam dos sacrifícios da idolatria. Olha aí, meus amados irmãos. É dos nossos dias ou não é dos nossos dias? Esta palavra está refletindo para os nossos dias ou não está? Olha o que nós temos visto hoje dentro das igrejas. Pessoas que trabalham na obra, pessoas que não faltam na igreja, pessoas que estão ali, né, trabalhando, fazendo obras sociais, viajando pela obra, incansavelmente, estão ali trabalhando, incessável. Mas, infelizmente, a doutrina é a doutrina de Jezabel. Louvado seja Deus. Porque muitas missionárias, muitas profetas estão aí profetizando. Você vê aquelas profetas profetizando com suas roupas sensuais, mulheres pintadas, mulheres sedutoras, sem os frutos do Espírito, e estão profetizando dentro das igrejas. Mulheres com roupas coladas no corpo, com saias curtas, pintada, com aquelas roupas coladinhas, aparecendo, né? Todo o seu corpo, marcando todas as curvas do seu corpo, seduzindo os homens dentro da igreja, mas elas estão pregando, elas são eloquentes, elas estão cantando, elas estão louvando. Mas, infelizmente, meus amados irmãos, são doutrinas de Jezabel. Jezabel também se dizia profetiza, mas ela não era profetisa de Deus. Ela era profetisa do inimigo. Quando nós deixamos de obedecer a doutrina do Senhor Jesus, quando a mulher deixa de obedecer a doutrina, quando a mulher deixa de ter pudor na sua vestimenta, o Espírito de Deus não está habitando nesta mulher, porque o Espírito Santo de Deus não habita em templo impuro e sujo. Se esta mulher está mostrando o seu corpo, como que o Espírito Santo de Deus vai habitar nesta mulher se ele é santo? Então essas profecias, meus amados irmãos, elas não vêm do Espírito Santo. E muitos estão aí acreditando, né, nessas mulheres que se dizem profetas, mas vivem a vida como Jezabel. O que Jezabel fez? Quando ela viu Jeú, o profeta Jeú, o homem de Deus, ela foi correndo e se pintou na volta dos seus olhos, se adornou, se arrumou, se enfeitou toda para esperar o profeta. Porque ela queria seduzir o profeta com as suas vaidades, com as suas pinturas, com as suas maquiagens, com seus adornos. E hoje é o que as mulheres estão fazendo. A mulher de Deus, ela não vai usar uma roupa para chamar a atenção do homem. Ela vai usar uma roupa bonita, uma roupa de crente, uma roupa espiritual e não uma roupa sensual para chamar a atenção de outros homens. Mas ela vai usar uma roupa espiritual. É horrível de se ver, meus amados irmãos, essas mulheres aí na internet. E muitas das vezes são motivos de chacota, porque as pessoas fazem até mesmo vídeos com essas mulheres,
mostrando a sensualidade dessas mulheres e chamando essas mulheres até de piriguete. Você já imaginou que tristeza, que escândalo para o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? São terrível. Agora nós podemos também trazer este assunto não somente para mulheres sem pudor, mas também aquelas que se vestem com pudor. Porque muitas mulheres estão se vestindo com pudor, mas é só a capa. E Deus conhece o coração. É somente a capa. Por fora parece ser uma santa mulher de Deus, mas interiormente é como um sepulcro caiado. Interiormente, a sua vida espiritual está completamente diferente daquilo que a palavra de Deus tem ensinado. Por detrás dos bastidores, escondidamente, ela está praticando atos sexuais, ela está traindo seu esposo, ela está praticando pecados e ninguém viu, ninguém vê. Parece ser uma santa mulher de Deus, mas Deus vê, porque Deus conhece e Ele sonda os corações. Louvado seja Deus. Eu quero também ler a 5ª carta à igreja de Sardes. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. A 5ª carta à igreja de Sardes, ou Sardo, né? Tem algumas bíblias que é Sardo, outras é Sardes. A minha, por exemplo, é a igreja de Sardo. Louvado seja Deus. Ela tem nome de que vive e está morta. Vamos estar lendo. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vive e estás morta. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Louvado seja Deus. Mas também tens em Sardo algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Olha só, meus amados irmãos. Na igreja de Sardes existia um povo que estava completamente fora dos padrões da palavra de Deus. Mas também existia um outro grupinho que estavam em fidelidade dentro daquela igreja, ao qual o Senhor estava contemplando os dois grupos, o grupo de fiéis e o grupo de infiéis. Aquele grupo de infiel que tinha nome que estava vivo, mas estava morto. Ela aparentava estar viva, mas estava morta espiritualmente. Então nós vimos, meus amados irmãos, que aquele povo ele tinha nome de que estava vivo, mas estava morto. Ela aparentava estar viva, essa igreja aparentava estar viva, mas estava morta espiritualmente. Tinha sucesso, dinheiro, fama, era muito falada, muito ativa, mas interiormente ela estava morta, pois não fazia a vontade de Deus e nem fazia o que Deus queria. Tinha o nome de adoradores, faziam muito barulho, mas Deus estava sondando os seus corações. Deus estava sondando o coração daquele povo da igreja de Sardes. Tinha muito movimento, mas pouca fidelidade. E é o que nós temos visto em nossos dias. Um povo que tem muito movimento, um povo que faz muito barulho, um povo que rodopeia, que pula, que cai no chão, que dizem que estão cheios do Espírito Santo. Mas se você olhar suas obras, não tem fidelidade nenhuma. É um povo que parece estar vivo, mas estão mortos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, é muito triste nós ver as igrejas nesta situação. O povo, em nossos dias, nos dias de hoje, nós temos visto o povo com tantos movimentos. Aí você olha aquela igreja ali, você vê aquela igreja, ela está
ali tem um cantor, alguém que está batendo pandeiro, que está batendo uma bateria, que está tocando um instrumento muito forte. Aí o povo começa a pular, rodopiar, cai no chão, corre para cá, corre para lá. Parece ser um avivamento. Mas se você olha ali, aquelas pessoas estão com as roupas completamente fora da doutrina e você olha assim, estão pulando. Aquilo ali é o Espírito Santo? De maneira alguma. O Espírito Santo não habita em templo sujo nem impuro. E outra coisa, meus irmãos, o Espírito Santo, ele não é bagunça. O Espírito Santo não faz bagunça, o Espírito Santo, ele é manso, ele é humilde. O Espírito Santo é como uma pomba, né? Ele é manso e humilde. Ele não vem, não fica no meio de bagunça, não fica no meio de anarquia, de cai-cai, de rodopiação dentro da igreja, não. O Espírito Santo, ele é manso, ele habita no corpo de quem é fiel. Não precisa pular, não precisa ficar correndo dentro da igreja, não precisa ficar fazendo tantos gestos dentro da igreja para mostrar que está cheio do Espírito Santo. O crente cheio do Espírito Santo é aquele que verdadeiramente obedece a palavra de Deus. Esse sim é cheio do Espírito Santo. Ele vive na doutrina do Senhor, ele tem prazer em obedecer a palavra de Deus. Esse é o crente cheio do Espírito Santo. Porque ele tem os frutos do Espírito na sua vida. Agora, aquele que não tem frutos do Espírito pode estar cheio do Espírito Santo? De maneira alguma, porque ele não tem os frutos do Espírito na sua vida. E aquela igreja de Sardes, ela parecia estar viva, mas ela estava morta espiritualmente. Porque pular, rodopiar, não quer dizer que a pessoa está viva. Porque interiormente a pessoa está morta espiritualmente, porque não tem a doutrina, não tem a santificação, não tem a obediência, não tem o jejum, não tem a oração. Muitas das vezes é uma pessoa rebelde, lá na igreja está pulando, mas lá em casa está batendo no seu esposo, batendo na sua esposa, batendo nos seus filhos, ofendendo as pessoas, ofendendo aqueles que não são crentes e fazendo escândalo na rua, escandalizando a obra do Senhor. Na igreja é uma coisa, lá fora é outra. Louvado seja o nome do Senhor. Assim estava a situação desta igreja de Sardes. Eu quero ler também, louvado seja Deus, a 6ª carta à igreja de Filadélfia. Louvado seja Deus. A 6ª carta à igreja de Filadélfia, que nos diz assim, quero ler aqui, lá no 8, né? Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Esta igreja, meus irmãos, era uma igreja fiel. A igreja de Filadélfia era uma igreja fiel. Deus, ele não encontrou na igreja de Filadélfia nada que pudesse reprová-la. Porque ela tinha pouca força. Ela não tinha muita força. Ela era uma igreja que, espiritualmente, ela era uma igreja pequena. Ela era uma igreja que não tinha muita estrutura. Ela não tinha muitas pessoas, não tinha muito povo. Mas, no entanto, ela era uma igreja fiel. Uma igreja que não tinha muito dinheiro, não tinha muitas condições financeiras. Mas era uma igreja fiel. Uma igreja que guardava a doutrina do Senhor. Uma igreja que, quando Jesus chegou nela, não encontrou nada que pudesse reprová-la. Assim é a verdadeira igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja que está em santificação, a noiva do Cordeiro. Essa é a igreja que o Senhor procura. O Senhor não está procurando multidão. O Senhor não está procurando um povo, muitas pessoas, muitos povos, não. Porque o Senhor não vem levar um povo grande, o Senhor vem levar um pequeno grupo de pessoas fiéis, grupo de verdadeiros lavados e remidos no sangue do Cordeiro, grupo de pessoas verdadeiramente convertidas e transformadas. Essa é a noiva de Cristo, imaculada, sem mancha, com as suas vestes embranquecidas pelo sangue do Cordeiro. Louvado seja Deus. Eu quero ler também a 7ª carta à igreja de Laodiceia. Louvado seja Deus. Aleluia.
Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá fora frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro, provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Olha só, meus amados irmãos. Esta igreja era uma igreja que não era nem fria nem quente. É como se ela estivesse em cima do muro. Nem fria nem quente, mas morna. E o Senhor falou, eu vomitar-te-ei da minha boca. Uma igreja, meus amados irmãos, que era completamente ao contrário, oposta ao Evangelho de Cristo, completamente oposta à sã doutrina, completamente oposta à santificação. Uma igreja soberba, uma igreja orgulhosa, uma igreja que achava que tinha tudo, porque tinha fama, porque tinha dinheiro, porque tinha condições financeiras, porque tinha muitos povos, muitas pessoas dentro dela. Uma igreja que pregava muito bem, tinha teologia, tinha estudo. Uma igreja que falava muito bonito, os pastores falavam muito bonito, trazendo para os nossos dias de hoje, né? Uma igreja que parecia ser rica. Ela dizia que ela era rica, ela dizia que de nada ela tinha falta, que ela era uma igreja completa. Mas o Senhor falou que essa igreja ela era pobre, miserável, cega e nua. Ela não tinha vestes brancas porque não tinha santificação. E o Senhor mandava que ela, aconselhava que ela comprasse vestes brancas, para que não fosse vista a vergonha da vossa nudez, diz a palavra, trazendo para os dias de hoje. Dentro desta igreja existem mulheres sensuais. Dentro desta igreja, meus amados irmãos, existem mulheres e homens que não trazem a doutrina, pessoas no segundo casamento, pessoas no terceiro casamento, vivendo uma vida completamente errada, muitas das vezes tolerando beber, fumar, jogar. Está na noite está na igreja, ou na tarde está na igreja, na noite está no motel, ou na noite está na igreja, num dia, no domingo está na igreja, no outro domingo está no campo de futebol. Esta igreja era completamente oposta. Ela estava em cima do muro, dizia que era igreja, mas não era igreja. Trazendo para os nossos dias de hoje. Então, meus irmãos, nós vimos que esta é a verdadeira Laodiceia, louvado seja Deus. Não eram totalmente ímpios e nem totalmente crentes. Aí nós vimos pregadores aí que não são totalmente ímpios e nem totalmente crentes. Pregam, estão nos altares pregando, mas estão também em conformidade com o mundo. Cantores que estão na igreja pregando, mas depois vão lá para os programas de TV, programas mundanos, lá para o Ratinho, lá para a SBT, e se apresentarem, aonde estão aquelas mulheres lá, dançando em cima de palcos, dançando seminuas, praticamente quase nuas. Lá está o cantor lá, vendo aquelas mulheres seminuas lá. Lá está o pregador, as mulheres estão lá dançando e eles estão lá, junto com essas mulheres. E as pregadoras, as cantoras também, pregadoras, estão lá nos programas do mundo. Então eles dizem que são crentes, só tem nome de crente, nome de que vive, mas está morto, né? Oxalá tu fosse fria ou quente, oxalá tu fosse do mundo, ou oxalá tu fosse uma pessoa fiel de verdade, mas tu és morna. Um pouco tu está na igreja, daqui a pouco tu já está lá no mundo. Um pouco tu está servindo a Deus, daqui a pouco tu já está servindo a Satanás. Uma igreja completamente morna. Hoje o pastor está no altar, daqui a pouco ele já está lá no centro espírita, fazendo pacto com o inimigo para poder ter dinheiro e fama. Esta é a igreja, meus amados irmãos, dos nossos dias. Esta é a Filadélfia dos nossos dias. Mas o Senhor, Ele vai acertar de conta com estas igrejas. Que Deus abençoe a todos vocês, meus amados irmãos, e que o Espírito Santo de Deus ele possa esclarecer melhor a palavra de Deus no teu coração. Que Deus abençoe a todos